Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo-vos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eita, que amém bonito, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Bem-vindos, meus queridos, para o culto de doutrina, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu convido que a igreja, por gentileza, com todo carinho, abra tão somente a palavra do Senhor Jesus, no livro de Provérbios, escritor Salomão, capítulo 4. E a gente, quando vem para o culto de doutrina, algumas pessoas em certos ministérios, ficam assombrados, porque dizem, hoje é um culto de doutrina, o pregador, o pastor, ou quem for pregar, vai ser grosso, vai ser rude na palavra, e eu não vou para o culto de doutrina. Então, essas pessoas fazem aquele bicho todo, aquele espanto todo, e não vêm, muitas pessoas faltam por conta dessas coisas. Mas se a gente observar, a doutrina, ela não é só ministrada somente em um dia da semana, como hoje. Hoje é quinta-feira, é um título de todos os cultos, tem um título para melhor organização, mas todos os dias está sendo ensinada a doutrina do Senhor Jesus. A gente sobrevive domingo, segunda, terça, quarta, aí quando chega a quinta, algumas pessoas dizem, hoje é doutrina, hoje eu não vou. O pregador, Deus vai usar ele, vai revelar, eu estou em falta, eu não vou para a igreja, porque lá vai ser quente. Irmãos, todos os dias é quente, se eu e você der lugar à palavra do Senhor Jesus. Então a doutrina não é esse bichão que as pessoas idealizam na sua cabeça, a doutrina é a palavra de Deus. Claro que o apóstolo Paulo, ele escreveu 12 cartas ministeriais, e essas cartas, ele tinha um afinco de doutrinar e exclusividade para as igrejas. Então, nós não podemos se deter somente no culto que diz doutrina, mas todos os dias está sendo ensinado a doutrina da palavra do Senhor. Se a gente for observar a palavra doutrina, significa ensinamento. Quem concorda que Jesus foi um doutrinador? Ele foi, porque a gente vê eles com os discípulos sempre ensinando. Então ele estava doutrinando os seus discípulos, porque nós só ficamos atentados que a doutrina só tem que estar dentro do contexto igreja, mas ela tem vários contextos. Eu posso citar aqui contextos para exemplificar. Existe doutrina no âmbito militar, existe doutrina política, existe doutrina no campo, na norma das empresas, existe a doutrina religiosa que condiz com os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus. E Deus tocou no meu coração há algum tempo para trazer essa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4. Ele está doutrinando o seu filho. Então o âmbito da doutrina de Salomão aqui não é a igreja, mas sim o âmbito familiar. Também não deixa de ser doutrina. Porque se você observar, o apóstolo Paulo também falou sobre família, sobre os casados, sobre os solteiros. Paulo falou sobre o dever dos diáconos, dos presbíteros. Paulo falou sobre a coleta, falou sobre o dízimo e diversas coisas dentro do contexto doutrinário. Então, doutrina é ler instrução da palavra. Significa a mesma coisa, ensinamento ou aquele que traz o ensinamento. É um conjunto de ensinamentos prontos para serem ensinados e a gente que ouve, podermos ouvir, guardar e executar para que essa palavra ela venha surtir o efeito. Há pessoas que dizem, na minha vida não acontece nada. Temos que saber o nosso tempo, se é prova, é prova.
E tem aqueles que sabem o que tem que fazer e não fazem, por isso não prosperam. Mas aqueles que sabem o que fazer, quando são doutrinados, eles praticam, Deus ele sempre vai abençoar essa pessoa. Muitos de nós temos o costume de dizer: cuidado, não conte coisas a outras pessoas que você pretende fazer. Por quê? Porque ela vai ouvir a tua ideia, vai praticar e vai ter sucesso. Enquanto você teve a ideia, não praticou, não fez aquilo que sabia que devia fazer e ficou do mesmo jeito. Então o âmbito aqui é doutrina. E é muito bom porque é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu vou ser muito provado, estou sendo provada, é o âmbito familiar. Versículo 1 diz a palavra do Senhor Jesus. Ele fala sobre uma exortação paternal, de pai para filho. E ele diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Ele falou uma palavra aqui, instrução. Ele dizendo para o seu filho: filhos, ouve a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Duas palavras que eu trago para a igreja e destaco. Primeira é, diga assim, instrução. A segunda é conhecimento. Então, através da instrução, todos nós vamos adquirir o conhecimento. Por que Jesus disse, por que Deus disse, o meu povo perece, porque lhe falta o... Está aí. Aí eu não vou para um culto de doutrina, mas você já não vem domingo, segunda, terça, você está sendo doutrinado de todo jeito, não tem para onde correr. Até se você disser, eu vou desviar desses crentes que estão vindo ali embaixo, quando você drobar a esquina, tem alguém, paz do Senhor, meu querido, tome a palavra de Deus, um panfleto, aí Deus fala com você, não tem para onde correr, porque Deus, Ele pega a gente mesmo, de um jeito que a gente fica mansinho. E ele fala: filho, ouve a instrução de papai, porque papai já passou por muitas fases da vida, e papai sabe do que está falando, não deixe a minha instrução de lado. No âmbito familiar, o pai, quando ensina o seu filho, e o filho não quer acatar com autoridade, como nós chamamos esse filho? Filho obediente ou filho rebelde? Desobediente, porque ele foi instruído, sabe que tem que fazer, mas não faz, e ele resolve tomar as suas próprias escolhas, tomar o seu próprio rumo, e lá na frente ele vai se dar mal. Porque Salomão se preocupou de ensinar ao seu filho esse conjunto de ensinamento, para se obter entendimento. Você já viu uma igreja sem entendimento? Ela é doida. É, diácono? Não é? Porque é uma linguagem que vocês já pegam aí no ar, o que eu estou dizendo. Uma pessoa sem entendimento, ela é desordenada. Não tem modo de agir, não tem modo de falar, não tem modo de se vestir, não tem modo de se comportar, mas quando a gente recebe uma doutrina, aquele que está ministrando, os irmãos que têm compromisso com Deus, está alinhado com a palavra, se os demais ouvirem e acatar, vocês terão o entendimento. O que é o entendimento? Alguém sabe o que é ter entendimento? É você discernir, melhor dizendo, não é você ter a capacidade de entender o que está sendo ministrado. Você tem a capacidade de entender se aquilo é de Deus, se aquilo é do homem, se aquilo realmente que está sendo pregado, você vai entender, ter essa capacidade e saber diferenciar cada coisa no seu devido lugar. Entendimento é eu estar aqui com a palavra de Deus, ministrando para você,
e você do banco, eu estou entendendo o que a palavra está sendo falada. E quem não tem entendimento, o pregador, ou ele é ruim mesmo, ou a pessoa não tem entendimento. Porque quando se ministra, tem pessoas que não entendem. E isso aí é duas posições. O pregador é ruim mesmo, ele confunde tudo, ou a pessoa que não tem o entendimento. Eu não quero julgar essa área, mas existem pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Não porque ela é burra, não porque ela é tola, porque ela não tem essa capacidade. Mas o que Jesus disse, aquele que não tem entendimento, peça a quem? Ao Senhor. E o Senhor dará esse entendimento e dará mais a sabedoria para se compreender o que está sendo ministrado. Porque quando se tem um ministério que tem doutrina, que tem palavra, e muitos não têm o entendimento, eu já posso dizer, está perigando. A gente só está vindo para a igreja, esquentar o banco, sem ter noção do que está se pregando, do que está sendo falado, porque eu vou ficar desnorteado. A palavra até sai sincera e verdadeira, mas você até distorce a palavra por não ter esse entendimento. E era isso que o pai estava dizendo para o filho: ouça, meu querido, a instrução para você adquirir o entendimento. Versículo 2, para fechar: porque vos dou pior doutrina, não deixes o meu ensinamento. Será que foi isso que ele falou? Não, ele falou, vos dou boa doutrina. Ele falou, o meu ensinamento é de alta qualidade. Só aprende se você não quiser aprender. Porque eu sei do que eu estou falando, eu sei de quem aprendi, e eu estou passando para você, meu filho, essa doutrina é boa, é verdadeira, é aceitável, aceita, que você vai ter sucesso na vida. Ele fala, por que vos dou boa doutrina? Não deixes o meu ensinamento. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? É a igreja deixar os ensinamentos de Cristo. E se dão muito mal. Por isso que diz a Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Mas a prudência deles, o entendimento deles é para fazer o mal, e eles fazem com vontade. A gente conhece a palavra de Deus, tem revelação, tem profecia, tem palavra de Deus, tem culto, a gente sabe que deve fazer e não faz. Eu não estou generalizando não, viu? Mas muitos não faz o que a palavra de Deus está mandando fazer. Por isso que se quebra. E ele fala, não deixes a minha doutrina, não deixes o meu ensinamento. E a palavra de Deus hoje para você é, não deixes a palavra de Deus. E diácono, eu vou pegar a Bíblia, dar um sono, é o inimigo lutando. E Deus disse, não deixe a minha palavra. Diácono, eu vou orar, alguém me chama, alguém atrapalha, insista. Porque Deus diz ao teu coração, mesmo que tudo isso aconteça, não deixe o meu ensinamento.